Fala turma, eu sou Pedro Berçou e faço análises e palpites dos jogos de futebol todos os dias por aqui. E bora começar as análises dos jogos desse sábado, dia 31. Bora começar então com um jogo de 10 horas da manhã, tá? O campeonato da Suécia, beleza? Rodada número 12, o jogo acontece às 10 horas da manhã, fechou? Elfsborg contra Hammarby. Vou abrir a classificação desses dois times para você que nunca ouviu falar do campeonato da Suécia. Tá aqui, ó que interessante, a gente tem esses times que estão sempre aí disputando as primeiras colocações, assim como o Malmo, tá? Contra o Midtjylland, beleza? São times que estão aí disputando essas primeiras colocações de 10 para cima, fechou? Então, quando tem o jogo desses times, é muito interessante a gente analisar e ver como é que tá o retrospecto dos times e buscar alguma oportunidade, fechou? Vamos olhar aqui então o confronto desses dois times. Os dois times estão aí praticamente empatados, a diferença de 1 ponto, né, do Elfsborg em terceiro colocado com 25 pontos. Claro, o campeonato está começando agora, tem muita água para rolar. Mas olha só, olha que interessante essa estatística aqui. Dentro de casa, nos últimos jogos, né, não só dentro de casa, nos últimos jogos do Elfsborg, ele já venceu 5, tem 5 vitórias aí, tá? Ó, 4x1, 4x0, 4x3, 1x0, 2x0, inclusive os últimos com um placar bem elástico, beleza? E jogando fora nos últimos jogos, nos últimos jogos, beleza? O Hammarby tá com 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, beleza? Para esse confronto, se a gente olha a odd vitória seca, né, tá bem igual, fechou? 2,45 para um vencer pro Elfsborg e 2,63 pro visitante vencer. Eu acho interessante uma entrada aqui meio segura, fechou? Porque ela é arriscada ainda, inclusive vai estar uma odd alta. Vamos ver quanto que vai estar a odd dessa aqui. Vou abrir agora para você enquanto eu tô gravando. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, deixa eu digitar, buscar o nome desse time. Elfsborg. Vamos ver a odd. Para vitória eu já mostrei, né? Tá passando aqui. Mas o que eu quero para esse jogo é o seguinte. Essa aqui. Empate devolve a aposta. Elfsborg vencer. Caso dê empate, a partida devolve a aposta. Agora abri aqui, tá pagando uma odd de 1,80. 1,80, beleza? A dupla chance, né? Ou seja, vitória ou empate pro Elfsborg, tá pagando 1,42. Então eu prefiro esse empate devolve a aposta, porque se empatar, devolveu, tá safe, tranquilo, tá? Acabei de mostrar aqui outro aspecto. É uma odd bem interessante, 1,80. Você não precisa casar com nada, né? Você consegue criar ela sozinha. Olha só, 1,5 gol também é bem interessante. Porém, a odd é mais baixa, né? Tá pagando agora, ó, 1,20. Beleza? Para sair, ou seja, 2 gols, pelo menos 2 gols na partida. Primeiro tempo, gols, eu gosto também, tá pagando 1,30 agora. Então, por exemplo, 10, 15 minutos de jogo, o jogo ainda não saiu um gol, o que você faz? Se o jogo estiver interessante, claro, estiver analisando, faz uma entrada para sair o gol HT, que é um gol, pelo menos um gol, no primeiro tempo. E é isso que a gente faz também no nosso grupo gratuito, tá? Lá do Telegram. Tem o link na descrição. De segunda a segunda a gente trabalha e manda a entrada lá para você que gosta de futebol, tanto pré-live quanto no ao vivo. Beleza? É só você clicar no link aqui da descrição. Fechou? Vamos partir agora pro nosso próximo jogo. O próximo confronto vai ser o seguinte: Tromsø, tá? Versus Vålerenga, o jogo da Noruega, campeonato diferente, é isso aí mesmo. Agora tem que ser assim, campeonato diferente, porque os principais acabaram, né? Por exemplo, italiano, Série A da Itália, Premier League, Bundesliga, campeonato da Alemanha, esses principais que eu sempre trago aqui para vocês já finalizaram, já tem seus campeões, né? Então agora a gente vai partir para outros tipos de campeonato. Noruega, hein? Rodada número 9. 1h45, Tromsø versus Vålerenga. Vamos abrir aqui então. Para você que não conhece também esse time, vamos abrir a classificação desses dois times. O Tromsø está em 7º contra Vålerenga em 11º. Campeonato que ainda também está no início, né? Tá bem no comecinho, tá? Vamos abrir aqui os últimos jogos desses dois times. Olha aqui, o Tromsø, nos últimos jogos dele, ele teve 3 vitórias, né? E anteriores foram 2 derrotas. É um time que tá se recompondo, né? E diferente do
Vålerenga, que nos seus últimos jogos tá bem oscilando. Teve a vitória, mas teve empate, derrota. Só depois, no dia 27, que teve uma vitória. Beleza? E é o seguinte. Tromsø jogando dentro de casa. Vamos abrir aqui as odds, olha só. Mais um que a gente tem um leve favoritismo, né? Com a odd 2 pro Tromsø contra 3.30, né? Do Vålerenga. Então eu vou abrir ao vivo aqui pra gente ver outra aposta que eu gosto aqui, ó. Pera aí. Tromsø. Isso. Esse aqui. 1,45. Tromsø tá aqui. Primeiro, ambas equipes marcaram, eu acho interessante, pagando uma odd de 1.64, beleza? Mais arriscada, mas eu acho interessante para esse jogo, tá? Para sair 1,5 gol, 1.23, então você tem que casar com outro jogo, beleza? Você vai ter que casar essa entrada caso você queira buscar só gols em pré-live, tá? Mas essa daqui eu também gosto, tá? Que é empate devolve a aposta, acreditando na vitória do Tromsø jogando dentro de casa aí. Tá pagando 1.52. É uma entrada que você consegue fazer seca, sem depender de outra. Então é bem interessante. Beleza? Essa é a minha entrada da vez. Tromsø, empate devolve a aposta, 1.52. E agora, meus amigos, eu quero partir pro principal. O que eu mais gosto. O que vai parar sabadão. Pode ter o que for, que quem gosta de futebol vai parar pelo menos 2 horinhas para assistir esse jogo, tá? Mas antes, olha só, na descrição aqui do vídeo tem o meu Instagram, tá? Lá eu posto conteúdo todos os dias, lances polêmicos, resenhas, além de entradas, bingo, ou seja, tô sempre falando de futebol, beleza? Só clicar aí, você me seguir lá, dá aquela força. Agora vamos pro quê? Isso aí. Liga dos Campeões. Final da Liga dos Campeões. 4 horas da tarde. Dia 31/5. Vai ser em Munique, lá na Alemanha. Já recebeu aí 4 vezes a sua final. E nessa quinta, PSG, né? Que nunca ganhou um título da Liga dos Campeões. Tá em busca do seu primeiro título, né? Tem tempo, desde sei lá, 2010, 2011, 2012, que o PSG tá numa pegada forte e tá querendo esse título inédito para si, né? Não conseguiu com o Neymar, mas agora com o Dembélé comandando, tem grande chance. Porém vai enfrentar a Inter de Milão, né? Um time no qual já foi 3 vezes campeão da Liga dos Campeões, inclusive a última foi em 2010. E tem os jogadores experientes, beleza? A média aí da equipe é acima de 30 anos. São jogadores bem experientes que vão estar em campo, né? A Inter, que inclusive perdeu a Série A, né? Que é o campeonato da Itália, como se fosse o nosso Brasileirão, né? Perdeu por 1 ponto de diferença pro Napoli. Napoli, então foi campeão agora, né? Por apenas 1 pontinho de diferença. Então a chance de ter um título é a Liga nada mais, nada menos, né, do que a Liga dos Campeões. Então a Inter vai vir quente para esse jogo, meus amigos, que quer um título também. Vai ser um jogão. Vai ser um jogo bom. E a gente vai estar analisando minuto a minuto desse jogo para pegar também boas oportunidades lá no nosso grupo. Final, meus amigos, é muito difícil você prever o que vai acontecer, né? É muito da intensidade dos primeiros momentos ali do jogo, você identificar o que os times estão buscando, né? Qual a sua estratégia. Então a gente fica meio refém ao início do jogo em uma final, em qualquer tipo de final, beleza? Principalmente uma final aqui onde a gente tem 2 times excelentes, né? Você tem a Inter que assim, desbancou o Barcelona, né? Desbancou ninguém menos que o Barcelona, e o PSG fazendo uma ótima campanha, né? Campeão da França agora, o time tá uma pegada muito forte. E aí, vamos ver, né? Quem será o campeão. E olha uma coisa interessante, a Inter de Milão marcou primeiro, né? Nos seus jogos da Liga dos Campeões, né? Marcou 11 vezes
das 14 vezes dos jogos, marcou em 11 vezes primeiro. Né? Uma coisa bem interessante aí para esse jogo. Uma estatística aí que eu encontrei, né? Bem interessante. E olha só, vamos ver como que tá aqui pagando as duas equipes. E claro, vai estar páreo a páreo, não tem jeito. 2,20 PSG, então o mercado tá acreditando mais na vitória do PSG, beleza? Contra 3,40 da Inter de Milão, beleza? Deixa eu olhar aqui pro primeiro tempo, porque assim, o primeiro tempo ele pode ser aquele primeiro tempo acelerado, né? Como pode ser um primeiro tempo só de jogo estudado. Por isso que é muito interessante a gente assistir e fazer entradas ao vivo nesse jogo. Olha, agora, para sair um gol no primeiro tempo, tá aí pagando uma odd de 1,38, uma odd alta, né? Então compensa a gente assistir 10 minutos do jogo e fazer uma entrada nesse primeiro tempo. E olha, e se sai um gol no primeiro tempo, né? Compensa também a gente entrar talvez no mais um gol no mesmo primeiro tempo, tá? Aí com certeza você consegue pegar uma odd bem interessante, beleza? É um jogo bem pegado, né? Fica difícil a gente fazer uma análise em cima, uma pré-live em cima desse jogo. Então vamos partir para o próximo pra gente fazer mais uma análise aqui, que é Bahia e São Paulo, Brasileirão, beleza? O jogo vai acontecer 6h30 e ó, no final do vídeo vou deixar um bingo, beleza? Odd quase 5 pra gente, acompanha aí pra você pegar no final, beleza? Bahia e São Paulo então vão se enfrentar às 6h30 pelo Brasileiro. Esse jogo aqui, vou ser bem direto, bem simples. Deixa eu ver quanto tá pagando porque eu quero gols. Vou buscar gols, né? Bahia, São Paulo. Bahia jogando dentro de casa, agora tá com uma odd de 1,45 para sair 2 gols, pelo menos 2 gols na partida, beleza? Então 5 minutos de partida já vai para 1,50. Mas se você não estiver assistindo, não puder, estiver tomando uma nesse sábado de 6h30, né? Ou então depois do jogo da Premier já estiver se divertindo, faz essa entrada antes aí de 1,45. Beleza? Vou mostrar o bilhete agora, vamos lá? Vamos pro bilhete? Deixa eu ver aqui, pronto, tá na tela o bilhetinho. Nosso bingo de odd aí, 4,58, beleza? Dos jogos do Brasileiro, Bahia e São Paulo para sair mais de 2, Vasco da Gama e Bragantino, que acontece 9 horas, mais de 2, e Atlético Goianiense e Goiás, a Série B, tá? Sair também, pro Atlético Goianiense marcar uma vez na partida, pelo menos, beleza? Odd 4,58, esses dois do começo aqui, mais de 2, quer dizer o seguinte, se tiverem 2 gols, não forem 3 gols, devolve essa parte da aposta, beleza? Então, se sair 2 gols no jogo do Bahia e São Paulo, 2 gols no jogo do Vasco, vai devolver essas duas partes. E aí, se o Atlético Goianiense fizer 1 gol, a gente vai ter o green de 1,36 referente a esse jogo. Beleza? Joga aí com responsabilidade, hein? Aposta só para maior de 18 anos, tá? Deixa seu like aí. Vamos gravar mais vídeos aqui de análises. Na descrição tem um grupo gratuito, tem o Telegram, só clicar e acessar. Fechou? Tamo junto e até mais.